Queridos, vamos para o momento da palavra, do ensinamento, da instrução bíblica. E que Deus nos traga uma palavra que possamos entender, compreender, nos alegrarmos e colocar em prática aquilo que Ele estará falando conosco. É uma palavra de instrução. E lemos assim o que está escrito no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 7. Nós fizemos uma reflexão na terça-feira próxima passada e abordamos aí um tópico. E eu quero retomar esse assunto para os irmãos que não estiveram, para os que estiveram aqui, os que não estiveram, que possam tirar proveito do que será compartilhado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, dos versículos de 2 ao de número 6. Lemos assim a palavra do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrai da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra. Agora, Senhor, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com a Tua igreja, com o Teu povo, com aqueles que estarão assistindo via remoto, e aqueles que estão ao vivo, e aqueles que estarão, Senhor Deus, em outras oportunidades, ouvindo esse compartilhar. Ajude e abençoa, Senhor, de uma forma que o Teu nome venha a ser glorificado. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro e me faço agradecido juntamente com os meus irmãos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, os irmãos conhecem a história desse homem de Deus, Samuel. Isso começou lá atrás, bem lá atrás, quando Ana chorava porque queria ter um filho, mas o seu ventre não poderia gerar essa criança. E Ana chora por quê? Porque Penina está humilhando Ana. E Ana vai para os pés do Senhor e chora, e chora, e chora. E Ana tem um encontro maravilhoso quando pensam que ela está chorando, quando ela está triste, e até se faz comentários sobre a serva de Deus. E ela agora, diante do profeta, ela diz para ele: eu não estou embriagada, eu não estou dessa forma que você está pensando ao meu respeito. E ela trata com aquele homem de uma maneira que o seu coração estava sentindo. Ela se derrama com os seus argumentos, com a sua fala, e o Senhor recebe aquela oração. O Senhor recebe aquelas lágrimas, o Senhor recebe aquele choro. E partindo daí, o Senhor abre o ventre de Ana. E Ana faz uma promessa a Deus. Se o Senhor lhe desse um filho, ela entregaria essa criança ao Senhor. Ela tinha tanto desejo de ter um filho, mas ela disse: olha, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. Ora, como é que eu peço uma coisa para mim e depois eu vou entregar para Deus? Ela fez isso. Nós ficamos uma semana só sem os nossos filhos crescidos. E foi difícil. E nós não entregamos para sempre. Eles viajaram, uma viagem de
2 horas e meia de avião, mas a 1.600, 1.900 quilômetros daqui. Mas nós fizemos isso, eles viajaram. E o nosso coração ficou aflito. Agora a Ana disse, se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu, ele vai ser teu, porque eu vou entregar a ele para o Senhor. E conforme ela fez a promessa, sucedeu. O Senhor lhe concedeu o filho, e ela foi e entregou esse filho para o profeta cuidar. Entregou no templo. E Samuel cresce diante de Deus, não foi diante do profeta, ele cresceu diante de Deus. Só que Samuel, por ser uma criança, não tinha um entendimento do que era a voz de Deus. E às vezes nós, eu e você, estamos como crianças. Mesmo sendo adultos, nós estamos como crianças. Porque Deus está falando comigo e com você, e às vezes a gente não está entendendo. Deus está nos direcionando de alguma maneira e nós não estamos entendendo. Estamos como criança, sem entender, sem ter percepção, sem ter sensibilidade do que é a voz de Deus. A voz de Deus talvez seja, para muitos, uma voz, né? Alá, aquela coisa, mas não é. A gente não sabe qual é o som da voz de Deus. Eu não sei. Eu sei que Ele fala comigo. Eu sei que Ele fala comigo através de sussurro. Eu sei que Ele fala comigo através de pessoas. Eu sei que Deus fala comigo. Mas às vezes, como criança, eu não consigo identificar. E talvez seja uma criança que seja relaxada. Uma criança que seja descuidada com as coisas de Deus. Uma criança que ouve Deus falar e vai perguntar para outras pessoas, olha, foi comigo que você falou? Será que foi Deus que está falando comigo sobre esse assunto? Às vezes nós estamos assim, como crianças. E Samuel, quando ouve aquela voz chamando por ele, Samuel, ele faz o quê? Ele conhece o profeta, então ele corre até o Eli e pergunta, Eli, pode falar, Senhor? Não te chamei, Eli. Vai dormir. Samuel volta, e às vezes nós voltamos, ouvimos Deus falar, vamos perguntar, será que foi comigo? Será que isso é de Deus? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Vou fazer uma prova. Eu vou pesquisar para ver se Deus está falando comigo. Vou ver se realmente isso é assim. Porque eu lembro de um texto que não é bem assim. Então, volta para o aposento. E Deus chama de novo. Lá Deus chamou pelo nome. Aqui Deus nos chama pela palavra. E chamou Samuel, Samuel foi, depois vai dormir, Samuel. E o Samuel e ali ficou incomodado. Samuel, se você ouvir essa voz de novo te chamando, porque não sou eu, e às vezes é assim, não é o pregador que está falando, é Deus que está falando comigo e com você, através da voz do pregador. Mas esse pregador, ele não conhece da Bíblia. Mas é Deus que está usando a vida dele para falar comigo e com você. A vida desse pregador eu conheço, ela não está nada certa. Esse pregador está com a vida desandada. Mas é a voz dele que Deus está usando para falar comigo e com você. Eu não me canso de falar. Deus tem compromisso com a palavra dele. E não com o pregador. Agora, se o pregador tem compromisso com a palavra de Deus, aí Deus tem compromisso com a palavra e compromisso com o pregador. Então Deus tem primeiramente compromisso com a palavra dele, independente de quem esteja falando. Porque ele pode estar aprovando o que está sendo falado, mas não pode estar aprovando quem está falando. Então Samuel agora vai, já com a informação dada por Eli, se você ouvir de novo essa voz chamando pelo teu nome, se você ouvir de novo a minha voz falando com você sobre esse assunto, então você diz, fala que o teu servo ouve. 12, 13, 14 anos. Fala que o teu servo ouve. Não é mais um menino agora que está se colocando na presença de Deus. É alguém que quer ouvir Deus
continuar falando. Fala porque o teu servo ouve. Observem que isso já é uma resposta. Já é uma declaração. Eu quero ouvir o que o Senhor vai falar para mim. Em outras palavras, independente do que seja, eu quero ouvir. E Deus trata com Samuel naquele momento. E desde daquele momento de Samuel e Deus e Samuel, queridos, a trajetória de Samuel, como falamos aqui na terça-feira, Samuel é um exemplo de fidelidade e um exemplo de obediência. Porque às vezes a pessoa tem fidelidade, mas não tem obediência. E às vezes a pessoa tem obediência, mas não tem fidelidade. Como que é isso? Tem pessoas que são tão fiéis, mas elas não obedecem, porque Deus chama, Deus manda, Deus ordena, Deus condiciona, Deus direciona, e a pessoa não obedece. Mas ela é fiel. Agora, se eu sou fiel a Deus e não obedeço, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa aí não está de acordo. Então, Samuel, se nós olharmos e tentarmos ver isso nele, porque é o que Samuel foi, um exemplo de fidelidade, um exemplo de obediência, tanto é que os três ministérios, as três funções que Samuel ocupou, sacerdote, profeta e juiz. E foi o último juiz de Israel, porque ele ordenou, consagrou Saul a rei. Ele consagrou Saul a rei. Então observe, ele agora sacerdote, profeta, juiz, e não só isso, ele era um líder militar e um líder político. Por que líder militar? Porque ele conduzia o povo nas guerras. Ele mostrava para o povo qual direção Deus havia lhe dado. Então ele orientava, vai por aqui, faça isso, faça isso, faça isso. Por quê? Lá atrás, ele identificou de quem era a voz que estava falando com ele. Então ele não tinha dúvida para conduzir o povo como sacerdote, para conduzir o povo como profeta, para conduzir o povo como juiz, para conduzir o povo como líder militar e líder político. Ele não tinha problema algum. Tanto é que o Samuel, ele se comoveu tanto com a situação de Saul, que ele foi conversar com Deus a respeito de Saul. Foi conversar com Deus a respeito do Senhor, como se fosse, dá mais uma chance para Saul. O Senhor falou comigo 3 vezes. Então, fala com ele de novo, usa a minha vida para falar com ele. E Deus olha para Samuel e disse, Samuel, não interceda por Saul mais, porque eu já o rejeitei. E quando Deus disse isso, Saul ainda ocupava lugar de rei. Observem, o homem que Deus pediu para Samuel, Samuel foi, pegou Saul como rei, ungiu a Saul como rei, e agora Deus está dizendo, eu já rejeitei ele. Observem, queridos. Um exemplo de fidelidade e um exemplo de obediência. Samuel vai até Saul tratar desse assunto. E qual foi o assunto que Samuel foi tratar com Saul? Samuel disse para Saul, Saul, você vai guerrear, mas antes disso você tem que esperar 7 dias. Só que 7 dias para quem quer fazer alguma coisa é muito tempo. Obrigado, irmã. 7 dias para quem quer fazer alguma coisa é muito tempo. Observem que falamos aqui dos nossos filhos que viajaram, para eles 7 dias passou muito rápido. Para mim, para Roseli, os 7 dias demorou. Diferente a perspectiva da maneira que está as coisas. 7 dias para Saul demorou e 7 dias para Deus estava muito rápido. Poderia ter colocado 14, mas ele colocou 7. Por quê? Porque Deus estava ali colocando, condicionando a Saul a ser rei e que esperasse os 7 dias. Saul, querendo resolver as coisas do seu jeito, como às vezes eu e você fazemos, como às vezes eu e você decidimos, escolhemos e decidimos fazer do nosso jeito, mesmo Deus já tendo falado conosco. Pare, não faça, olha,
resolva, perdoe, peça perdão, consagre, jejue, ore, leia mais a palavra. Deus fala conosco tudo isso. Mas aí nós achamos que é muita coisa. Nós achamos que é muita coisa. Saul achou que esperar 7 dias era muito. Mas o que ele fez? Esperou até o 6º. Poderia ter esperado mais um, já que esperou 6, mas ele não fez isso. Ele vai e toma uma atitude que muitas vezes nós tomamos. Deus está demorando. Mas ele não falou que era 7, então não teve demora aí. Era no tempo de Deus, não no tempo de Saul. É no tempo de Deus, não no nosso tempo. Não no nosso tempo. Saul vai e resolve sacrificar ao Senhor. Quando Saul acaba de sacrificar, o Samuel já chega dizendo: Saul, o que você fez? É assim que a voz do Espírito Santo chega a mim e a você. É logo depois, é quase instantâneo, acaba de se fazer, a voz do Espírito Santo, ela veio: o que você fez? Aí ficar de pé, de forma de pé, espiritualmente, dizer que está tudo certo, não funciona assim. A atitude é: difícil, né? Tomar água, né, Roseli? A atitude é: Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter feito isso. Me perdoa. Os 6 dias. Nós agimos assim. Esperasse mais um pouco. Resistisse mais um pouco. Lutasse mais um pouco. Ao invés de fazer, fosse orar. Ao invés de fazer, respirasse. Ao invés de fazer, pegasse a Bíblia. Ao invés de fazer, cantasse um louvor. Mas vai demorar. Então vai e faz. Aí depois cai aquele peso do que não deveria ter feito. Foi isso que aconteceu com Saul. Samuel tem que tomar uma atitude, só que a palavra do Samuel foi: Saul, hoje seria confirmado o teu reinado. Olha fidelidade e obediência. Hoje seria confirmado o teu reinado. Por que você fez isso? Os irmãos se recordam quando eu falei aqui? Talvez um milagre só esteja esperando você parar de reclamar. Às vezes nós reclamamos tanto que o milagre está na porta, batendo, querendo entrar. É como se fosse: você esperou até agora, o 6º dia, espera mais um. Você ficou até agora sem reclamar, não reclame agora. Aí o Samuel vai, reclama, faz o que não devia ter feito, o Saul faz o que não devia ter feito, o Samuel chega a falar: hoje seria confirmado o teu reinado. O Saul sai correndo atrás de Samuel, rasga a capa do Samuel, e Samuel, diz o texto, olha para o Saul e vê Saul chorando. E o texto diz que mesmo que com lágrimas, não achou lugar de arrependimento. Era 7 dias, não era 6. Era 7 dias, não era 8. Homem de fidelidade, exemplo de fidelidade e de obediência. Neste texto que nós lemos, o Samuel exorta o povo de Israel a se arrepender. Mas ele vai numa palavra utilizada aqui, que ele diz assim: olha, se vocês, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Observem que ele faz aqui, ele coloca um condicional. Ele coloca aqui uma condição. E essa condição, ela precisa ser observada com mais carinho por nós. E ele diz aqui nessa condição:
se com todo o vosso coração vos converterdes. A pergunta que eu olho para esse texto e pergunto para o Moisés, eu pergunto para mim, e que cada um possa fazer isso de forma pessoal. O que está faltando para que esse todo aconteça? Se converter de todo o coração. Mas eu já me converti. Aqui o texto está dizendo, é de todo o coração? Foi de todo o coração? É de todo o coração? Porque se não for, tem que ser. E se a pessoa afirma que já se converteu de todo o coração, porque existem coisas ainda que ocupam o lugar desse todo. Porque existem coisas ainda que estão presas, ocupando o lugar dessa conversão total. Palavras, pensamentos, ações, práticas. Porque ainda existem coisas que estão impedindo que esse todo seja real na minha e na sua vida. Porque esse todo ainda não está completo. O Samuel disse para o povo de Israel, é com todo o coração, se vocês se converterem de todo o vosso coração. A primeira condição foi todo. A segunda condição é vocês precisam tirar. Ora, se ele está dizendo que é para se converter de todo o coração, está faltando. Mas aí ele diz, agora vocês precisam tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Tem coisa dentro de nós, deixa eu melhorar. Existem coisas em muitas pessoas, e cada um pode tomar para si se serve ou não. Existem coisas dentro de muitas pessoas que estão estabelecidas como deuses. Coisas, pensamentos, palavras, ações que estão vivas, estão sendo consideradas como Deus. Observem que aqui o texto trata do pecado como sendo algo muito sério. Algo muito sério. Naqueles dias tirai dentre vós os deuses estranhos. Estranho para quem? Se eles estavam adorando e os tinham como deuses, então não era estranho para eles. Não era estranho para eles. Era estranho ver um povo que se diz adorar a Deus, de ser servo de Deus, adorando outros deuses. Então Deus está dizendo, esses deuses aí, eles são estranhos para mim. Dizendo do contexto aqui, da realidade que eles estavam vivendo. Então vocês precisam tirar. Se vocês se convertem de todo o coração, esses deuses não é para estarem mais aí. Se vocês se converterem de todo o coração, a questão é, vocês vão tirar e tem coisas que vão precisar ser arrancadas. Vão ser arrancadas. Porque já se pratica há tanto tempo, se pensa há tanto tempo, se age há tanto tempo, que isso já perdeu o efeito de desagrado a Deus. Parece que isso é tão inofensivo, mas o Samuel está dizendo, vocês precisam tirar dentre vós. Está aí, está perto de vocês. E para nós entendermos isso aqui, estava tão enraizado, que ele disse, os deuses estranhos e os astarotes. Observem, queridos. E ele continua dizendo, e preparai o vosso coração ao Senhor. Observem que se converter é diferente de preparar o coração. A pessoa, ela se converte, ela muda de rota, muda de direção, mas o coração precisa ser preparado para o Senhor. E essa preparação do vosso coração, do meu coração ao Senhor, está dizendo, e servir a Ele só. Observem, queridos, a informação que está aqui é de todo o coração para vocês se converterem. O que está faltando para que esse todo chegue na sua plenitude? Seja todo mesmo. Porque se o Samuel fala comigo,
fala com você, falou com o povo de Israel, exortando a eles a se arrependerem, observem que ele usa aqui o termo conversão. Mas na epígrafe, e se nós analisarmos, está falando de arrependimento. Vocês precisam se arrepender da vida que vocês estão levando. Vocês precisam se converter de todo o coração. Vocês precisam tirar coisas que estão interrompendo que vocês, impedindo que vocês sirvam ao Senhor. E que vocês preparem o coração para o Senhor. Aí ele vai mais ainda, e sirvam só a Ele. Aí vem a promessa, e vos livrará das mãos dos filisteus. Observem que primeiro, se nós queremos um livramento externo, se nós queremos um livramento que vem de fora, nós precisamos nos livrar primeiro por dentro. É por dentro. Porque, queridos, de que adianta a pessoa ser livre de um acidente, mas está morta espiritualmente por dentro? Então Deus, Ele nos livra de muitas coisas para mostrar que nós precisamos estar livres dentro de nós. Falei alguns dias aqui, eu falei, ser salvo do quê? Eu preciso ser salvo, mas ser salvo do quê? Na verdade, ser salvo de quem? De mim mesmo. Eu preciso ser salvo, ser livre de mim mesmo. O texto está mostrando, é o meu coração que eu tenho que preparar ao Senhor. É o meu coração que eu tenho que me converter de todo o coração. Então é algo muito pessoal, é direcionado. Aqui foi para Israel, mas cada pessoa tinha a sua responsabilidade diante de Deus. E cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Quantas pessoas ouvimos testemunhos já nesse dia? Quantas pessoas, elas sofrem um acidente, passam por uma enfermidade grave, e Deus a livra daquele mal, a livra daquele acidente, dá mais uma oportunidade, a verdade é essa, mas a pessoa, passa-se um tempo, ela parte para o mundo. Mas por que Deus livrou ela então? Por que Deus livrou ela do acidente? Para que ela pudesse refletir e se livrar de si mesmo. Aqui é o que Deus fala. E Ele vos livrará da mão dos filisteus. O maior problema não eram os filisteus. A guerra que deveria ser travada ali não era contra os filisteus. O povo de Israel estava travando uma guerra contra eles mesmos. Estava travando uma guerra com aquilo que estava no seu coração. Estava travando uma guerra contra os deuses estranhos que ocupavam o lugar do verdadeiro Deus. Estava travando uma guerra porque não estava conseguindo preparar o coração para servir somente a Deus. Sempre tinha alguma coisa aparecendo, fazendo com que aquele desejo que talvez pudesse estar sentindo fosse interrompido por um desejo pessoal e que o afastasse de Deus. Sempre vai acontecer assim. E o texto lá nos diz assim, em uma das cartas, primeiro, você vai se chegar a Deus. E Ele vai se chegar a você. Você vai resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Observem, queridos, que é uma ação e uma reação, um ponto e um contraponto. Aqui o Samuel está dizendo, olha, vocês precisam se converter de todo o coração. Não é parcial. Senhor, eu não consigo me libertar disso. Está dizendo, você precisa se converter de todo o coração. Mas, Senhor, ninguém está vendo, só eu e o Senhor. Você precisa se converter de todo o coração. Senhor, eu fiz isso aqui há tanto tempo. Você precisa se converter de todo o coração. Senhor, eu já resolvi essa situação. Você precisa se converter de todo o coração. Por quê, queridos? Por que Deus, Ele... Falando isso, antes de falar isso, lembrei-me, uma vez, nós tínhamos um pastor, eu digo nós, eu e a Roseli servíamos aqui, numa igreja bem próxima aqui, e tinha um pastor Gomercindo de Campos Leite, já descansa no Senhor. Ele falou que uma vez ele estava pregando Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E ele pregou
Um dia pregou no outro, e pregou no outro, e pregou no outro, até que um dia o irmão foi falar com ele. Irmão, o senhor já pregou 5 vezes esse sermão, a mesma coisa? Aí o pastor olhou para ele e disse assim, então é com você. Agora você entendeu o que é com você. Foi mais ou menos isso. 5 vezes. Com Samuel foi 3, com aquele irmão foi 5. E quantas vezes Deus já falou conosco sobre o mesmo assunto? Quantas vezes Deus já tratou comigo e com você sobre o mesmo assunto, e às vezes tão pequeno, e Deus está tratando com tanto cuidado. Deus está tratando com tanto, como tendo aquilo como tão precioso. Precioso em que sentido? Você precisa se livrar disso. Você precisa interromper essa caminhada. Você precisa tirar isso de dentro de você. Ele não vai forçar nenhuma situação. Ele não vai nos obrigar. Ele não vai fazer com que a gente... Queridos, quando eu falo que o Samuel foi um exemplo de fidelidade, de obediência, muitas pessoas obedecem a Deus, obedecem uma ordem com medo. Por medo. Eu vou obedecer que eu estou com medo que isso possa acontecer comigo, ou que isso vai acontecer comigo, então obedece por medo. E não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa obediência em amor. Eu entendi, Senhor. O Senhor não precisa falar comigo sobre o inferno, porque eu quero saber o que é do céu. Eu quero saber as delícias perpétuas que o Senhor preparou para mim. Eu quero fazer a minha obediência ao Senhor, que ela seja devota em amor. Eu quero ser obediente em amor. Por isso que o Samuel vai lá e fala, se convertam de todo coração. Isso é uma demonstração de amor. A fidelidade de Samuel não foi pautada em troca. A fidelidade de Samuel a Deus não foi por ameaça. A fidelidade de Samuel a Deus foi por amor. Porque antes dele ser gerado, antes dele vir ao mundo, ele já tinha sido consagrado a Deus. Observe a importância de se consagrar. Um filho, uma filha ao Senhor. Agora Samuel está aqui, falando com o povo de Israel. Vocês precisam se converter de todo o coração. Tirem isso aí de dentro de vocês. Arranquem se preciso for. Nós não encontramos nos evangelhos o Senhor dizendo, se o teu olho te faz pecar, olha a extremidade do assunto, olha a extremidade do exemplo, aonde o Senhor foi com o exemplo. A parte mais sensível do corpo humano são os olhos. Qualquer cisquinho já incomoda. E o Senhor disse assim, se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Se ele te faz pecar. Aí se a gente pegar esse texto que Jesus está falando, lá no Evangelho, e trazer para cá. Arranquem, tire dentre vós os deuses estranhos. Vamos fazer aqui uma conjectura. Esses deuses estranhos são os olhos. Vai doer. Arrancar esses deuses estranhos aqui vai doer. Vai me trazer prejuízo. Arrancar esses deuses estranhos aqui, talvez seja, eu vou ter que me humilhar perante alguém que já me humilhou. Eu vou ter que pedir perdão para alguém, e eu não fui o culpado. Mas o Senhor está dizendo, olha, você precisa tirar isso. Mas às vezes o nosso orgulho é grande demais. E o Senhor dá o exemplo, se o teu olho te faz pecar, arranque-o.
Se a tua mão te faz pecar, corte-a fora. Porque é melhor, aleluia, entrar no céu, aleluia, com a falta de um olho, com a falta de uma mão, do que ir para o inferno completinho. E aqui ele está dizendo, se converta de todo o coração. Tire, arranque, mostre que está sendo feito isso por amor e não por uma obediência por amor e não por medo. Observem que aqui o Senhor trata através de Samuel, vocês tiram, vocês sirvam e o Senhor vos livrará. O texto mostra, queridos, que se nós olharmos com um pouquinho mais de carinho, Josué capítulo de número 3, versículo de número 5, o Senhor disse para Josué quando o povo estava para atravessar o Jordão. E observem, talvez para eles fosse uma coisa fácil ou não. Naquele momento, naquele contexto. Eu acredito que não era tão fácil, porque o Senhor disse para Josué, Josué, você vai dizer para todo esse povo. Não é para meia dúzia, não. Não é só para os que carregam uma arca, não. Não é só para os que constroem as tendas, não. É para todo esse povo. Santifiquem-se. É para se santificar. Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, se santificar primeiro e depois o Senhor fará maravilhas. Aqui o Samuel está dizendo, vocês se convertam, arranquem, tirem os deuses estranhos, os astarotes, os balaíns, preparem o coração, sirvam só ao Senhor. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Não é vocês, aí já não é mais comigo, não é mais com o irmão, não é mais com a irmã, é com Deus. É Ele quem vai livrar, é Ele quem vai tratar. Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Não tem como, o texto é muito claro. A condição é vocês façam tudo isso, e o Senhor vos livrará das mãos dos filisteus. Quantos filisteus nos dias de hoje estão nos cercando, querendo nos derrotar, querendo nos ver prostrados, querendo nos ver sem louvar, querendo nos ver sem ler a Bíblia, querendo nos ver sem a oração. Quantos filisteus estão aí ao derredor? Quantos e quantos e quantos? E agora eu vou apertar mais. Alguns já não estão mais ao derredor. Alguns conseguiram entrar. Alguns já estão dentro. Alguns já estão trabalhando. Alguns já foram recebidos dentro de mim, dentro de você. Isso que é a importância, a condição que Samuel coloca é de todo o coração. Vocês se convertam de todo o coração. Isso é, vocês se arrependam. O que vocês estão fazendo está levando vocês à destruição. Só que vocês não estão percebendo. Por quê? Porque não está doendo. Porque não está machucando. Porque não está ferindo. Vocês não estão percebendo. Porque quando a coisa começa a ficar confortável, quando o pecado ele deixa de ser pregado como sendo algo destrutivo, mas é tão pouco, é tão pequeno, é só um deusinho desse tamanho assim, ou menor, assim. É só aquela palavra que eu não consigo parar de falar. É só aquele pensamento que fica permeando a minha mente toda hora. Porque já está dentro. E eu lembro-me que meu pai tinha um bar. Papai tinha um bar, quando eu era criança, adolescente, o pai tinha um bar. E uma das frases que eu ouvia muito papai falar, lá dentro do balcão, e durante muito tempo eu fiquei atrás de um balcão servindo pinga, bebidas para as pessoas. O pai falava assim, toma essa daqui. Aí a pessoa chegava e tomava. O pai falava assim, agora de dentro vai chamar de fora. Uma só não era o suficiente, a pessoa tomava a segunda. Aí já tinha duas. As duas que estavam lá dentro chamavam a terceira.
E as coisas acontecem assim na vida de muitas pessoas. Será que Deus está falando mesmo comigo sobre isso? Só que já está lá dentro. Deus alerta dos que estão fora e principalmente do que está lá dentro. Que o que está lá dentro está preparando o caminho para que entre mais. E o Senhor disse: Ele nos livrará das mãos dos filisteus. Eles tinham medo dos filisteus, mas não tinham medo do pecado que estavam praticando. E os filisteus não tinham poder para derrotá-los, mas o pecado tem. Um simples pecado. Uma simples palavra, um simples pensamento, um simples olhar, uma simples atitude é o suficiente para derrotar um homem e uma mulher de Deus. Uma simples palavra é o suficiente, porque está lá dentro, ocupando o lugar do verdadeiro Deus. Por isso que o Samuel fala: se converta de todo o coração. E observem, se convertam, façam isso. Então, por que eu citei Josué 3:5? Por que eu citei? Porque Josué fala assim: santifiquem primeiro, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se nós lermos lá em João 11:40, Jesus diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse para aqueles que estavam próximos e distantes dele: já não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tirem a pedra. Vocês precisam crer. Primeiro, depois vocês verão a glória de Deus. Aqui, o povo talvez quisesse: Senhor, nos livre das mãos dos filisteus. Talvez a ideia seria mais ou menos essa: se o Senhor nos livrar da mão dos filisteus, aí a gente vai se santificar. Querendo inverter o elemento de tempo, querendo inverter aquilo que Deus falou. Depois que Deus livra, agora eu estou livre, para que eu vou me santificar? Por isso que aqui está, e é para aquele povo, foi naqueles dias, e é para nós nos dias de hoje. Primeiro, uma conversão de todo o coração. Mas o que é isso, irmão Moisés? O irmão aqui, o irmão Samuel, o Samuel já falou. Ele coloca o que é se converter de todo o coração. Vocês precisam tirar dentre vocês, dentre vós. Dentre quer dizer, ele está aí no meio de vocês aí, ó. Está aí, vocês estão praticando. Mas essas coisas que vocês estão praticando no exterior, já está no interior. Então vocês precisam tirar isso de dentro, próximo de vocês, onde vocês estão se reunindo, onde vocês estão adorando, vocês precisam tirar isso aí. Isso está dizendo: arranquem, tirem de dentro de vocês primeiro. Porque não adianta tirar. Como eu falo às vezes lá, não adianta eu tirar o computador do Davi, porque na primeira oportunidade, ele vai pegar o computador de volta. Ele tem que aprender a lidar com aquela máquina como sendo dono dela, e não ela dono dele. Porque se eu não consigo, se eu preciso de alguém para tirar algo que está dentro de mim, sem que eu exerça esforço algum, na mesma força que eu estou usando, que não é nada para tirar, é a mesma força que eu vou usar nada para resistir quando quiser voltar. Então eu, Moisés, preciso me esforçar. Quando se diz santificar, a santificação não é algo fácil. Porque o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação. Ora, se eu estou seguindo a paz com todo mundo, não está o suficiente? Não. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é algo fácil. E aqui o que está se mostrando é que precisa se santificar, se quiser ver as maravilhas do Senhor. Para que o Senhor faça maravilhas entre nós, eu primeiro preciso fazer aquilo que Deus está falando para que eu faça. E aqui é muito claro. Tem coisas que precisam ser tiradas.
Eu preciso preparar o meu coração. Queridos, leia, versículo de número 3. Então Samuel falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor. Aleluia. Como é que a gente prepara algo, queridos? Como é que a gente prepara algo? A gente tem que ter atenção. Ninguém prepara algo desatento. Eu vou preparar. Se preparar de qualquer forma, não resolve. Aqui está dizendo, vocês têm que preparar o que é o vosso coração ao Senhor. E servir a Ele só. Como é que eu me coloco como sendo uma pessoa convertida, se o meu coração ainda tem impedimento, se eu não sirvo só ao Senhor e quero livramento? E eu encerro aqui, lembrando-me de um cântico, não sei ele toda a letra na sua ordem certa, mas que a minha irmã, a minha irmã Zenilda, que é biologicamente irmã, e irmã em Cristo, ela canta, ela gosta de cantar. Ser cristão não é somente um crente. É andar bem diferente na presença do Senhor. Cristão não é viver mal-humorado. O cântico diz, a letra diz, meu irmão, tome cuidado com a tua vida de cristão. Tome cuidado com a tua vida de cristão. Tome cuidado com a tua vida de servo de Deus. Tome cuidado com o teu coração. Tome cuidado com a tua mente, com os teus pensamentos. Tome cuidado com as palavras, com as ações. Tome cuidado. Porque, queridos, se nós continuarmos aqui no versículo de número 4, 5 e 6, observem que dá pausa para falar o que o Senhor vai fazer, mas depois do versículo de número 5, o Samuel continua o seu discurso. Da primeira fala, o texto interrompe, mas aqui é possível ver que Samuel ele continua falando do que o povo precisava fazer. Então, são etapas nessa vida cristã. Eu e você seremos desafiados a vencer. Porque o livramento maior não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. E eu encerro aqui dizendo que Deus foi falando comigo, falando com você. E que ao ouvirmos a voz do Senhor, não tenhamos dúvida, como o pequeno Samuel teve. Foi só aquele dia que ele teve dúvida, porque ele não conhecia a voz do Senhor. Depois que ele conheceu, ele não precisou perguntar mais. Ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se algo nesse compartilhar não falou com você, eu tenho certeza que do jeito que Deus te ama, Ele vai continuar falando. Do jeito que Ele ama a mim e a você, Ele vai falar coisas tão particulares, coisas tão guardadas em mim e em você. Ele vai usar quem Ele... Porque eu penso assim, Ele fala assim, você não está ouvindo quem eu estou colocando na tua frente para falar com você. Se você não quer ouvir, se você não quer entender, eu vou falar de uma outra maneira. E Ele fala por amor. E que venhamos pensar, eu preciso mudar por amor, não por medo. Não é assim que a gente fala da oferta? Contribua com alegria. O salmista diz assim, servi ao Senhor com alegria. Que Deus nos ajude. Oremos, Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo da expressão da Tua palavra. Senhor, eu peço perdão a Ti, se não fui tão incisivo em compartilhar da maneira que o Senhor me fez descer ao coração. Mas isso também eu glorifico a Ti, porque não sou eu, não é a minha voz, que tem o poder de alcançar o coração dos meus irmãos, mas é o Teu Espírito Santo. É Ele quem trabalha, é Ele quem fala, é Ele quem convence. Por isso,
Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, continua falando ao meu coração. Continua falando ao coração da minha irmã, do meu irmão. Esse precioso coração que a tua palavra nos diz que o Senhor está pedindo a ele. Filho meu, dai-me o teu coração. Oh, Pai bendito. Obrigado, Senhor, por ter falado comigo. Obrigado, Senhor, por ter falado com os meus irmãos. Mesmo que eles estejam como crianças, talvez não entendendo, que o Senhor continue falando, ao ponto deles dizerem como eu disse, eis-me aqui, Senhor. Fala, que eu quero continuar te ouvindo. Pai bendito, trabalha na vida dos meus irmãos, na minha vida. Sabemos que o Senhor já fez tanto. Mas olhando para esse texto que nós lemos e ouvimos e compartilhamos, sabemos que tem algumas coisas ainda que precisam ser mudadas. Por isso, pelo teu Espírito, trabalha, Senhor, de maneira a alcançarmos e prepararmos o nosso coração para servir só ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos e nos fazemos imensamente agradecidos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, antes de encerrarmos, nas 2 próximas terças-feiras, nós não teremos o nosso encontro de oração. É dia 24 para 25 e dia 31 para o dia 1º, de terça para quarta. Então nós não teremos o nosso encontro de oração. Mas eu peço aos irmãos, estejam orando. Estejam orando. É claro que nós oramos em pensamento e vamos durante o dia, fazemos quantas orações? Várias orações. Mas o Senhor está requerendo de nós um momento específico, só para falar com Ele. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou orando, e que é aquele momento só de oração, só de falar com Ele. Então não abram mão disso. Falamos aqui alguns dias atrás, queridos. A oração é fruto do nosso relacionamento com Deus. A oração é fruto de uma confiança que nós depositamos nele. Eu falo tanta coisa para Deus, que a pessoa que está mais perto de mim, que me conhece mais que a minha esposa, ela ficaria envergonhada. Mas para Deus eu falo. Para Deus eu falo. Porque Ele sabe me ouvir. Que Ele nos ajude, queridos. Que eu e você venhamos a amar estar em oração. Porque amar estar em oração é amar estar perto dEle. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces, preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui, os nossos irmãos, pela transmissão ao vivo, conhecendo esse Deus da forma que Ele está se revelando a nós, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo, amém, Jesus. Está encerrado e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.